Hoje estamos aqui no meliponário do IFE Baiano Campo Santo Inês e hoje neste documentário nós vamos mostrar a vocês a relação entre as abelhas, o mundo ecológico e a biologia. Vem com a gente! As abelhas, elas desempenham um papel crucial na polinização de plantas, o que é essencial para a reprodução de diversas espécies de angiospermas, que são plantas complexas que apresentam raiz, caule, flores, folhas, frutos e sementes. Sem as abelhas, a produção de alimentos seria severamente afetada. Vale destacar que no mundo existem várias espécies de abelhas, sendo conhecidas atualmente um total de mais de 20.000 espécies. Sejam bem-vindos a uma imersão na meliponicultura, uma prática que destaca a profunda interconexão entre a biologia e a criação das abelhas sem ferrão. A meliponicultura, ao contrário da apicultura convencional, concentra-se na domesticação e manejo de abelhas nativas conhecidas como meliponíneos. Essas pequenas criaturas não apenas desempenham um papel crucial na polinização, mas também oferecem uma divisão incomparável da riqueza da biodiversidade e da ecologia em nossas florestas e ecossistemas tropicais. Ao longo desse documentário, exploraremos não apenas as práticas de manejo e produção associadas à meliponicultura, mas também com o meio ambiente. O setor de meliponário do IFE Baiano Campo Santo Inês abriga 23 caixas racionais com abelhas sem ferrão, as quais são suspensas em ripas devido à construção e andamento de um local mais amplo e melhor para a criação delas. Além disso, essa medida também visa proteger as colmeias da chuva e garantir a segurança das abelhas e seus produtores. O ambiente circundante do setor é um cenário diversificado, com a presença de árvores, formigueiros, gramas, flores de algarobas e aves, o que cria um ecossistema prático e propício para as abelhas sem ferrão, proporcionando uma variedade de recursos naturais essenciais para a produção de mel e outros produtos apícolas. Os fatores ambientais, sendo bióticos, como árvore e outras plantas, ou abióticos, como clima e solo, é importante que interagem para garantir a sobrevivência das abelhas sem ferrões em um determinado ambiente. Os mecanismos de dispersão das espécies de plantas e animais são essenciais para garantir a sobrevivência e a diversificação das espécies em diferentes ambientes. Os mecanismos de dispersão de plantas e animais destacam a importância das abelhas sem ferrão na polinização, contribuindo para a reprodução das plantas ao redor do meliponário. Além disso, com a presença das árvores de algaroba, que florescem durante o período de chuva, atraem as abelhas para buscar o pólen. Essas árvores podem dispersar suas sementes através de mecanismos como a queda natural dos frutos ou através de animais que se alimentam dos frutos e posteriormente dispersam as sementes por meio de suas fezes. Dessa forma, as árvores contribuem para a dispersão de suas espécies e promovem a regeneração da vegetação local. As relações ecológicas entre os seres vivos são fundamentais para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e para a sobrevivência das espécies que deles dependem. Uma das principais relações ecológicas é a relação de mutualismo entre as abelhas sem ferrão e as plantas ao redor, como as algarobas. As abelhas polinizam as flores das plantas, garantindo a sua reprodução, enquanto as plantas fornecem néctar e pólen como fonte de alimento para as abelhas. Essa relação é benéfica para ambas as espécies, promovendo a diversidade vegetal e a produção de mel no meio ambiente. Além disso, outras relações ecológicas, como a competição por recursos alimentares entre as abelhas e outros animais, como aves e a predação de insetos por aves e formigas, também podem ocorrer. A variedade de organismos cria um ecossistema equilibrado e diversificado. As aves contribuem para o controle de insetos e para a dispersão de sementes, enquanto os formigueiros ajudam na decomposição de matéria orgânica e na manutenção da fertilidade do solo. As condições necessárias para o desenvolvimento desses seres vivos incluem um clima adequado com períodos de chuvas e uma diversidade de habitats que ofereçam abrigo. Vamos falar um pouco agora sobre a pirâmide ecológica, que
que nada mais é do que gráficos que representam as interações existentes entre os seres vivos na cadeia alimentar, além de apontar o fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos no decorrer da cadeia. Principalmente as abelhas, que, como eu já disse, são polinizadoras essenciais que contribuem significativamente para a saúde de muitos ecossistemas naturais. Inicialmente, nós temos como produtores as flores de algaroba, as gramas e as árvores presentes no ambiente do meliponário. São considerados produtores porque fornecem energia e nutrientes para os consumidores primários, que são as abelhas que se alimentam deles. Como consumidores primários, nós temos elas, as abelhas sem-ferrão. Elas são consideradas consumidoras primárias porque se alimentam diretamente do néctar das flores para obter a sua energia. Como consumidores secundários, nós temos as aves e as formigas, que são secundários porque eles se alimentam de outros organismos para a obtenção da sua energia. E como consumidores terciários, nós temos os predadores das aves e das formigas, que são terciários porque se alimentam dos consumidores secundários para obter a sua energia e os seus nutrientes. Existe um mutualismo entre as abelhas e as árvores. As abelhas sem-ferrão, elas se beneficiam do néctar e do pólen fornecido pelas árvores, gramas e flores de algaroba para produzir o mel e os outros produtos apícolas. Em troca, as plantas são polinizadas pelas abelhas, facilitando a sua reprodução. Existe também o comercialismo entre as abelhas e as aves, que elas podem se alimentar do néctar das flores antes que as aves cheguem, não afetando negativamente. E enquanto isso, as aves podem se alimentar de insetos que não são alvos das abelhas, como as formigas, sem prejudicar diretamente as abelhas. No entanto, também existem as relações desarmônicas, como as competições entre as abelhas e as formigas. Embora as abelhas se beneficiem das árvores das folhas de algaroba, elas também podem competir com as formigas por recursos como o néctar e o pólen. As formigas podem roubar o néctar das flores ou até mesmo invadir as colmeias em busca de alimento, causando distúrbios e estresse para as abelhas. Além disso, existe a questão também dos predadores, que as abelhas elas estão sujeitas à predação por aves, como as corujas, e os predadores terrestres também, como as serpentes. E essa relação desarmônica pode resultar na diminuição da população das abelhas e na interrupção na produção de mel no meliponário. No setor do campus, podemos observar um processo de sucessão ecológica em andamento. A instalação das 23 caixas racionais representa um ponto de partida para a colonização e estabelecimento de organismos em uma área previamente ocupada pela construção em andamento no campus. À medida em que as abelhas ocupam o espaço e interagem com o meio ambiente ao seu redor, ocorrem as mudanças na composição e na estrutura da comunidade biológica. Inicialmente, as abelhas e suas colmeias representam os pioneiros nesse processo de sucessão. Com o tempo, as árvores, gramas, flores de algaroba e formigueiros ao redor das colmeias também desempenham um papel importante na sucessão, fornecendo recursos e habitats para uma sociedade e variedade de organismos. Como já havia sido dito no início do documentário, está sendo construído um novo local para a criação das abelhas. O local fica localizado próximo à horta do campus. Ainda não está 100% pronto e nem todas as caixas de abelhas foram transferidas para lá. Estamos aqui agora no novo meliponário do Ibaiano, Campus Santa Inês. Aqui está tudo novo. As abelhas que estão lá em cima no antigo meliponário vão descer tudo para cá para ficar aqui.